Todo mundo achou? Leiamos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a tratei com amargura. A trateis com amargura. Versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebestes do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Sim. Oremos. Santo Deus e Pai bendito, nós queremos nessa noite, Senhor, depois de cantarmos louvores para Ti, te adorarmos em meio aos louvores, em meio aos cânticos, nós te pedimos com toda a humildade, Senhor, nos dá a compreensão da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra estudada, ela venha a ser discernida, entendida, e que não somente nós possamos entendê-la e discerni-la, mas que possamos guardá-la e praticá-la, Senhor. Essa é o mais profundo do nosso sentimento, é o nosso desejo mais profundo. Então nos ajuda para isso, Senhor. Porque só através do Teu Espírito Santo, agindo em nós, agindo em nossas vidas, através do ouvir a Tua palavra, é que verdadeiramente podemos guardá-la e praticá-la, Senhor. Nos ajuda para isso humildemente. Nos dá toda a humildade para nos submetermos às verdades que nessa noite serão explicadas. Nos dá toda a humildade para nos submetermos à Tua palavra, certos de que Tua palavra é a autoridade, não nós. Que a Tua palavra é que está acima de todas as coisas e não aquilo que achamos e pensamos. Certo de que a Tua palavra está acima de tudo e não os nossos desejos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, para isso. Para nos submetermos à Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Aqui nós oramos. E desde já te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Amados, nós estamos essas semanas, eu não me recordo bem há quanto tempo nós estamos estudando o livro de Colossenses. Eu acredito que 2, 3 meses, eu acredito que mais ou menos isso. Os 2, né? E nós já vimos, desde o início, que Paulo está combatendo algumas heresias aqui. Semana após semana, quarta-feira após quarta-feira, como é culto de doutrina, a gente vem vendo que Paulo está combatendo algumas heresias aqui. Nós já vimos que Paulo está combatendo a heresia dos gnósticos. Nós já vimos que Paulo está combatendo a heresia dos legalistas, dos ascéticos, dos judaizantes. E essas pessoas, essas heresias, e quero apenas bem rápido aqui explicar que heresia é um ensinamento errado, é um ensinamento que vai contra aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Então essas heresias aqui que estavam sendo ensinadas na igreja de Colossenses, elas prometiam, por assim dizer, uma espiritualidade mais elevada àquelas pessoas. Elas prometiam que aqueles que praticassem
aqueles ensinamentos heréticos, eles seriam mais espirituais. Eles seriam pessoas com um nível espiritual mais elevado do que aqueles que não praticavam essas coisas. Entre aquilo que era ensinado por aquelas heresias, estava o culto aos anjos, estava o culto a seres espirituais, a seres angelicais, estava, entre outras coisas, um rigor ascético, no sentido de que você não podia tocar em nada, senão seu corpo se tornaria impuro. Entre outras coisas, estava a guarda da lei, entre elas a guarda do sábado, a circuncisão, enfim, eram muitas coisas que essas heresias ensinavam. E essas heresias prometiam que quem praticava esses ensinamentos se tornavam um cristão mais espiritual, mais elevado, um cristão acima dos outros. E aí Paulo escreve essa carta aos Colossenses para dizer negativo. Não é mediante aguardar a lei, não é mediante a se abster de tocar ou mexer em alguma coisa, não é mediante aguardar o sábado ou ser circuncidado que você vai se tornar um cristão superior aos outros, não. E aí ele começa a dizer que Cristo é superior a todos esses ensinamentos, a todas essas coisas, e que não somente Cristo é superior, como Cristo é suficiente. Você não precisa guardar a lei, você não precisa cultuar os anjos, você não precisa de nada disso. Porque Cristo é superior a tudo isso e é suficiente. Por isso que no capítulo 1 e 2, Paulo vai falar sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua vida e obra. O capítulo 1 e 2 é muito cheio de teologia. E por ser muito cheio de teologia, ele é muito teórico. E só então, a partir do capítulo 3, é que a carta começa a ficar mais prática. Se no capítulo 1 e 2 ela era mais teórica, era muito cheia de teologia, agora no capítulo 3, Paulo passa a ter mais prática, a colocar mais em prática aquilo que ele estava ensinando desde o capítulo 1 e 2. Amém? Está todo mundo entendendo até aqui? Amém? Amém. Ainda no capítulo 2, versículo 20, Paulo começa alguns sis. E que sis são esses? Ele diz, no versículo 20 do capítulo 2, se morrestes, olha, se é que vocês morreram, então não se submetam a essas ordenanças. Que ordenanças? Aquelas que as heresias estavam propondo. No capítulo 3, versículo 1, ele diz, se vocês ressuscitaram, não é isso que está escrito aí? Amém? Vocês estão acompanhando? Então no versículo 20 do capítulo 2, ele diz, se morrestes. No capítulo 1, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz, se ressuscitastes. No capítulo 3, versículo 5, ele diz, se vocês ressuscitaram, então faça morrer a sua natureza carnal. No versículo 8 do capítulo 3, ele diz, se vocês ressuscitaram, então despojai-vos de tudo isso, ou seja, tirai essa roupa velha. Se vocês ressuscitaram, versículo 10 do capítulo 3, então revistam-se do novo homem. E se vocês ressuscitaram, capítulo 3, versículo 12, então revesti-vos como eleitos de Deus. Então Paulo está falando aqui de forma prática que nós temos que nos revestir. Se nós morremos e ressuscitamos, nós temos que morrer a nossa natureza antiga, nós temos que nos despojar de todas as coisas, nós temos que nos revestir do novo homem. Amém? Amém. Portanto, se a proposta das heresias era que vocês, ou nós, ou aquela igreja, precisava ter práticas exteriores, se a proposta daquelas heresias era apenas mostrar de forma exterior uma pseudo-espiritualidade,
espiritualidade, Paulo ensina aqueles irmãos que não é apenas o exterior que precisa ser mudado. Não é apenas as nossas práticas exteriores que precisam de uma mudança. Paulo vai falar no capítulo 3, do versículo 5 ao 13, que primeiro, essa mudança, esse despojar, esse revestir, esse morrer e ressuscitar, tudo isso precisa ter uma implicação, precisa ter uma mudança interior. Caso contrário, nós seremos apenas legalistas cumprindo mandamentos. Se não houver uma mudança aqui, e que a partir daqui, isso se externe, isso venha a se tornar visível, nada vai mudar, nada vai fazer diferença. Paulo começa aqui no capítulo 3, versículo 5 até o versículo 13, dizendo que a mudança precisa ser primeiramente interior. Por isso ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Por isso deixai-vos a prostituição. Por isso deixai-vos todo desejo maligno, tudo que vem daqui. A mudança, ela precisa ser de dentro para fora. Caso contrário, nós seremos apenas legalistas cumprindo normas. E essa não é a proposta de Jesus. E esses não foram os ensinamentos dos apóstolos. É isso que Paulo está mostrando aqui para eles de forma prática. É necessário que as obras de vocês sejam visíveis, Paulo está dizendo. Mas que antes delas se tornarem visíveis externamente, elas precisam acontecer uma mudança interna. O coração de vocês precisa mudar. As intenções de vocês precisam mudar. Os desejos de vocês precisam mudar. E só então, depois que mudar aqui dentro, só então, depois que vocês tiverem um desejo transformado, só então, isso será externado. Mas será externado de que forma? Nos relacionamentos. E é por isso que ele diz: não mentais uns aos outros. É por isso que ele diz: perdoai-vos uns aos outros. Porque Paulo está trabalhando relacionamentos. E só é possível uma mudança interior para que só então isso seja externado, porque só o que pode mudar o interior do homem é o quê? O Evangelho de Jesus. Então, cultuar aos anjos, cultuar os seres espirituais, como? De que forma isso vai mudar o meu interior? De jeito nenhum. Como é que eu deixando de tocar em determinados objetos para não me contaminar, como isso vai mudar o meu interior? Não muda. Como é que eu guardando o sábado, como é que eu sendo circuncidado, como é que isso vai mudar o meu interior? Não muda. Nada dessas coisas pode mudar o meu interior. A única coisa que pode mudar o interior do ser humano é o Evangelho. Por isso que Paulo, no capítulo 1 e 2, ele fala da pessoa e da obra de Jesus. Porque essas coisas não mudam o interior do homem. A única coisa que pode mudar o interior do homem é o Evangelho. E esse homem, uma vez morto, uma vez ressuscitado, uma vez a sua natureza terrena sendo morta a cada dia, uma vez que esse homem ele tem se despojado ou tirado a roupa velha, e uma vez que esse homem tem se revestido do novo homem, tudo isso precisa implicar em coisas práticas do nosso dia a dia. E aqui, no texto que nós lemos, Paulo vai aplicar isso nos relacionamentos, mas em 3 tipos de relacionamentos. O primeiro tipo de relacionamento que Paulo aplica é na família. Por isso ele vai falar da esposa, do marido, dos filhos e dos pais. O segundo
O segundo tipo de relacionamento que Paulo aplica aqui é na relação entre servo e escravo, servo e senhor. E aí eu quero fazer uma aplicação, já que nenhum de nós aqui é escravo, nem vivemos mais nessa época. Eu quero fazer uma aplicação entre patrão e empregado. Então, quando a gente ouvir servo, a gente vai entender como empregado. E quando nós ouvirmos Senhor, nós vamos entender como patrão. E o terceiro tipo de relacionamento que Paulo vai trabalhar aqui, é o que a gente vai ver só na semana que vem, é como nós nos relacionamos na sociedade, com os de fora, e ele usa essa linguagem. Tenham sabedoria para trabalhar ou para falar com os de fora. Então ele trabalha esses três tipos de relacionamento. É bem provável que hoje a gente só consiga trabalhar aqui da família. Nem a questão do patrão e empregado a gente vai conseguir ver hoje. É provável que não. Mas eu gostaria que nós começássemos a olhar aquilo que Paulo está falando no versículo 18, na família. E ele diz, acompanhe comigo aí no versículo 18, por favor. Ele diz, mulheres, sejam mais alto, por favor, e são as mulheres. Mulheres, sejam a linda, eu escutei só a linda. Mulheres, sejam submissas. Irmãos, quando eu estava estudando esse texto, sabe o que mais me chamou a atenção? É que Paulo começa, ele está falando agora no contexto de família, que ele ainda está combatendo a heresia. Ele ainda está falando sobre que Cristo é superior e é suficiente. Mas se Cristo é superior e suficiente na minha vida, isso precisa ter uma aplicação prática na minha família. E Paulo começa a falar de família, mas é certo que quando a gente ouve família, marido, esposa, a gente sabe pelas escrituras que quem é o cabeça da família? Quem é? O homem. É o homem. Então, se o homem é o cabeça da família, e se Paulo vai trabalhar aqui os relacionamentos dentro do cunho da família, ele deveria ter começado por quem? Por que Paulo começa pelas mulheres? Não é interessante? Se o homem é o cabeça do lar, e Paulo vai trabalhar e vai tratar sobre família, por que ele começa com as mulheres? Sabe qual é a resposta? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Tudo que eu disser aqui, irmãos, é especulação, porque o texto não diz por que Paulo começa com as mulheres. Mas algumas coisas me vieram à mente. Lembrando de Provérbios 14, versículo 1, o que é que diz lá? Eu ouvi alguém falando. A mulher sábia edifica a sua casa. Como eu disse, tudo que eu disser aqui vai ser especulação. Mas é interessante que a mulher, ela pensa em criar uma família, em ter uma família, ainda quando criança. O homem não. Geralmente a mulher, quando ela está brincando de casinha, de panelinha, ela pega uma bonequinha e coloca no colo, meu filho e tal. Você já viu um homem brincar de casinha? É como se a família começasse na mente da mulher. Ela tem essa ideia de construir uma família, de edificar uma família. Mas para isso ela precisa ser sábia. Ela precisa fazer com que o seu lar ele seja um antro de paz. E Paulo, acredito ele começa aqui com a mulher, porque a mulher é essa estrutura, por assim dizer, de um lar. A
que o homem seja o cabeça, mas se o homem for o cabeça e ele tiver uma mulher louca, a família destrói. É interessante que geralmente a mulher, ela consegue fazer o papel de pai e de mãe, mas dificilmente o homem consegue fazer o papel de mãe. Então a mulher, ela é importantíssima na família. E aí Paulo começa a dizer, mulheres, sejam... Fica difícil, né? Sejam submissas. Mas antes de dizer, irmãos e irmãs, o que é submissão, eu gostaria de primeiro dizer o que não é submissão. Submissão, irmãs e irmãos, não é ser inferior. Ser submissa ao seu marido não significa dizer que você é menor do que ele, é inferior a ele. Submissão não é ser escrava do seu marido. Submissão não é ser menos importante do que o seu marido. Paulo não poderia dizer uma coisa aqui e outra lá em Gálatas. Ele diz em Gálatas capítulo 3, versículo 28, não há mais judeu nem grego, não há mais escravo nem livre, não há mais macho e fêmea, todos são um. Então, se Paulo está aqui igualando o homem e a mulher, em Gálatas capítulo 3, versículo 28, ele jamais poderia rebaixá-la aqui, mandando ela ser submissa. Então, não se trata da mulher ser menos importante do que o homem. Não se trata disso. Então, do que se trata submissão? Submissão se trata de função. É a função da mulher. É o papel da mulher na família. Ela, lembra quando Deus foi criar o homem? Ou melhor, quando ele foi criar a mulher, o que foi que ele disse? Façamos uma auxiliadora, adjuntora, não é isso? Alguém que vai ajudar o homem, auxiliar o homem, ajudar o homem, auxiliar o homem em quê? Por incrível que pareça, escutem isso, irmãos e irmãs, auxiliar o homem, ajudar o homem a ser homem. Esse é o papel da mulher. Como assim? Deus criou o homem para cumprir uma função, ele tem que ser homem. E ser homem significa ser o provedor, o protetor, e por aí vai. O papel da mulher como submissa e adjuntora, auxiliadora do homem, é ajudar ele a cumprir esse papel como homem. Isso é submissão. É ajudar o homem a cumprir o seu papel diante de Deus. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo num momento da história que o feminismo tem invadido as igrejas. E as mulheres, elas não apenas querem ser igual ao homem, querem ter, não diria nem direitos, mas querem ser igual ao homem, como elas querem ultrapassar o homem. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem cumpra o seu papel e a mulher cumpra o dela. Para que ambos, quando se tornarem um, se tornem aquilo que Deus planejou desde o princípio. E o que eu vejo, infelizmente, são mulheres insubmissas. São mulheres que faltam com respeito ao seu marido. São mulheres que, como eu posso dizer, que quebram a autoridade do marido no seu lar. Que falam até de forma... O homem costuma ser grosseiro, mas a mulher até de forma grosseira
A gente está seguindo o padrão do mundo. Tem uma propaganda que eu odeio ver. Eu odeio ver essa propaganda. Quando ela passa, eu mudo. É uma propaganda simples. Talvez você já tenha visto várias vezes. Uma mulher está sentada com o controle remoto na mão. E aí o cara chega e diz assim: amor, o que tem para comer? Não tem nada. Ele parece que, se eu não me engano, ele abre a geladeira. E aí é uma propaganda de pedir comida pela internet. Não sei se você já viu. E aí ele diz assim: vou comer na minha mãe. Aí ela vai rapidinho, ela pede comida, mas ela pede comida para quem? Para ela. E aí, quando ela está comendo, e a comida chega que ela está comendo, o cara chega lá e ela diz assim: vai comer na casa da tua mãe. Aí ele começa a falar, e ela assim: fala com a minha mão. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma insubmissão. Isso é quebrar a autoridade do homem na casa, na família. Isso não é aquilo que Deus tem preparado, ou aquilo que Deus deseja para a mulher cristã. Eu quero que você observe uma coisa aí no versículo 18. Ele diz: mulheres, sejam submissas como o quê? Como o quê? Sejam submissas como convém no Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Mulheres, sejam submissas como é próprio da mulher cristã. A mulher cristã, ela cumpre aquilo que é próprio do Senhor. E aquilo que é próprio de uma mulher cristã é a sua submissão ao seu marido. É o respeito ao seu marido. É fazer com que o seu marido cumpra o propósito de Deus para ele, que é ser um homem. E quando a mulher não respeita isso, ela está não apenas desrespeitando o homem, mas ela está descumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você quer fazer a vontade de Deus? Você quer ser uma serva de Deus? Então seja submissa ao seu marido. Se você não tem sido, arrependa-se. Esse é o mandamento de Deus. E não se preocupe, irmãs. Vou já falar para os marrons. Já chega a nossa hora. A nossa. Porque eu me incluo nisso. Graças a Deus. Eu tenho que me incluir, porque isso é sinal que eu tenho uma esposa. E vocês não fazem ideia como é difícil pregar aqui olhando para ela. Voltando aqui para as heresias, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó: você quer ser mais espiritual? Você quer realmente viver uma vida espiritual cheia de Deus, cheia do Espírito? Aí talvez as mulheres estivessem pensando assim: mas é claro, Paulo, quanto mais eu tenho que orar, quanto mais eu tenho que ler a Bíblia, quanto mais eu tenho que jejuar. Aí Paulo está dizendo: não precisa nada disso, você só precisa ser submisso ao seu marido. É basicamente isso que ele está falando. Porque não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você estar no culto todo dia e quando chega em casa você não respeitar o seu marido, você não fez absolutamente nada. Você não cumpriu a vontade de Deus. Quer ser uma serva? Seja submissa ao seu marido. Quer cumprir a vontade de Deus? Seja submissa ao seu marido. Quer realmente viver dentro do propósito de Deus? Se submeta ao seu marido, porque essa é a função da mulher na família. Submissão. Amém? Amém. Agora vamos nós. Versículo 19. Diz o que aí? Maridos, amai as vossas esposas. Quando Paulo
escreve aos Efésios, ele acrescenta uma coisa que eu acho interessante. Lá no capítulo 5, no versículo 25 de Efésios, Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Geralmente quando a gente escuta isso, olha, tá vendo? Vocês têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, ele se entregou por ela, vocês têm que morrer pelas suas esposas. Sinceramente, eu acho que é bem mais do que morrer pela esposa. Quando Jesus, ele dá a sua vida pela esposa, que é a igreja, ele não necessariamente, ou melhor, ele não apenas ele morreu pela igreja, ele se doou, ele teve uma vida toda prestada à igreja, ele teve uma vida toda dedicada à igreja. Quando nós lemos aqui no versículo 19 que diz que o marido deve amar a esposa, isso é mais do que um sentimento. E eu digo isso, meus amados, porque a palavra que aparece no original grego aqui, quando ele diz que nós devemos amar a nossa esposa, é a palavra ágape. E essa palavra ágape é o que relaciona o amor de Deus para conosco. Eu creio que vocês sabem que a palavra amor em grego, ela tem 3 tipos de amor. Ou melhor, 3 não, 4, né? É o ágape, o estorge, o eros e o filéu. Então o ágape é o amor de Deus para conosco. O filéu é o amor entre irmãos. O estorge é o amor entre familiares, entre o pai, a mãe, o filho, entre os irmãos de sangue. E o eros é o amor entre o homem e a mulher. E não é esse amor aqui que Paulo está dizendo. Quando ele diz amai as vossas esposas, ele não está usando a palavra eros, da onde deriva a palavra erótico. Ele usa o ágape. Então aqui o amar é muito mais do que um sentimento. É atitude. É uma vida de dedicação. É você verdadeiramente olhar os desejos da sua esposa, as necessidades dela. É você fazer uma coisa que para o homem parece que é quase impossível. Parar na frente dela e ouvir o que ela tem a dizer. É por isso que tem que amar. Porque uma mulher fala muito. E você parar. E não é, escute isso. Não é apenas parar para ouvir e fingir que você está ouvindo. É prestar atenção. Isso é dedicar a sua vida, assim como Cristo entregou a vida dele pela igreja. É você ser protetor, é você ser provedor, é você ser atencioso, é você amar a sua esposa. Isso é algo que quase nós não fazemos. E eu me incluo nisso, eu sou um culpado. É interessante, irmãos, que, olha só, Paulo é muito sábio aqui. Claro, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. É muito fácil você se submeter a alguém que te ama. Só que ele começa com a mulher: se submeta e seu marido vai te amar. Seja submissa e ele vai te amar. E quanto mais ele te amar, mais você é submissa. É fácil se submeter a quem ama, a quem te ama. Mas também é fácil amar a quem se submete a nós. Nós precisamos aprender a isso. Porque se nós
morremos e ressuscitamos em Cristo. Isso é uma atitude de todo cristão. A mulher cristã se submete, o marido cristão ama a sua esposa. Eu estava falando de proteção e eu me lembrei de uma coisa. É incrível como a gente não percebe o quanto as nossas esposas se sentem protegidas. É incrível. Esses dias, acho que foi sábado, a Adriana estava conversando com a Nara lá em casa. E elas falaram uma coisa e eu estava ouvindo elas conversando, mas elas sabiam que eu estava lá. Eu não estava ouvindo a conversa. Aí a Adriana disse para Nara assim, quando ele viajou para o Rio de Janeiro com o William, foi uma semana que eu quase não conseguia dormir. Qualquer barulho no quintal eu já ficava com medo. E aí ela disse assim, quando ele está em casa, eu nem me preocupo. É incrível como a gente, eu não sei se é só a pressa disso, mas é incrível como as esposas se sentem protegidas e elas verdadeiramente precisam se sentir assim. Saber que ela tem um homem lá, um companheiro que vai protegê-la. Que vai, se preciso for, entregar a sua vida para salvar a dela. Isso é amor. E nós, homens, precisamos aprender a amar as nossas esposas. Assim como vocês, esposas, precisam aprender a ser submissas aos seus maridos. Amém? Amém. Versículo 20. Diz o que aí? Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. É claro que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo específico. Primeiro ele está escrevendo pressupondo que os pais ou os filhos que vão ouvir isso têm pais cristãos. Mas também ele não está aqui limitando apenas aos filhos cristãos. Ele está dizendo, você é filho, obedeça ao seu pai. Mas ele também está pressupondo que essa obediência aos pais não é algo que o filho vai ter que obedecer contra a vontade de Deus. Ou seja, que o pai não vai fazer ou exigir nada do filho que venha contra a vontade de Deus. Então ele está dizendo, filho, obedeça a vossos pais, desde que, isso é o que estou dizendo, desde que aquilo que o seu pai manda você fazer não vá contra a vontade de Deus. Essa é a questão. Outro pressuposto é que Paulo está escrevendo para filhos que ainda moram com seus pais. Eu costumo dizer o seguinte: a obediência aos pais, ela acaba. A honra aos pais, ela é para sempre. A obediência aos pais, ela acaba porque eu já dei esse exemplo várias e várias vezes aqui. Você se casa e aí teu pai chega para ti e diz assim, eu quero que você se separe. Vai obedecer teu pai? Não faz sentido. A obediência aos pais, ela acaba no momento que você constitui uma nova família. Agora, honrar e respeitar os seus pais, isso é para sempre. O respeito e a honra é para sempre. A obediência, ela acaba. Então Paulo está aqui pressupondo que esses filhos aqui, eles ainda são filhos adolescentes que moram com pais cristãos. Então, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Versículo 21. E aqui é para nós pais. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos.
quando Paulo fala aqui no versículo 20, filho, obedecei vossos pais, ele está falando para quem? Sim, mas ele está falando de quem, esses pais aqui? Quem é os pais que Paulo está falando aqui? Parece meio óbvio, né? Parece até pegadinho, que eu estou fazendo pegadinha, mas não é. Ele está falando, quando ele diz filho, obedecei vossos pais, ele está falando de que pais? Do pai e da mãe. Agora, quando ele fala no versículo 21, pais, não irriteis vossos filhos, ele está falando de quem? De quem? Do pai, do homem. Ele não está falando dos pais, pai e mãe. Ele está falando apenas do homem, do pai. É a ele que Paulo está se dirigindo. É aos homens que Paulo está se dirigindo. E não às mães. E é claro, a gente só vai saber disso quando a gente investiga. Porque no original aqui são duas palavras diferentes. Quando ele fala no versículo 20, obedecei tudo a vossos pais, ele usa uma palavra que é geneusim, que é a palavra para pais, pai e mãe. E aqui no versículo 21, quando ele fala vós pais, ele usa a palavra pateres, que é o pai, o homem, porque mãe é máteres e pai é páteres. Então aqui ele está falando para os pais. Então por que especificamente Paulo está falando para os pais? Para que esses pais não irritem os vossos filhos. Porque para mulher é mais óbvio que ela tem que educar o seu filho, não é verdade? Não é meio óbvio? Ela que passa a maioria do tempo com o filho. Mas o pai às vezes pensa que a responsabilidade de criar e educar os filhos é só da mulher, é só da mãe. Sendo que o apóstolo Paulo aqui nem está escrevendo para elas. Ele está dizendo: pais, não irritem os vossos filhos. Lá na carta aos Efésios, Paulo diz: pais, admoestem, corrijam os seus filhos. O pai precisa ter esse senso de responsabilidade, que a educação dos filhos também faz parte de uma das suas atribuições. O homem é responsável pela educação dos filhos também, não é só a mulher. E quando essa omissão ocorre, é um desastre. É um desastre. Porque, olha, não se engane. A criança, ela faz diferenciação, sim, de autoridade dentro de casa. Eu lembro que eu apanhava muito da minha mãe. Se fosse nos dias de hoje, ela ia ser presa. Agora me pergunte, quantas vezes eu apanhei do meu pai? Quantas? Nunca. Ele nem sequer nunca puxou minha orelha. Agora me pergunte de quem eu tinha mais medo. Por que se ele nunca me bateu? A criança faz sim essa diferenciação. E se o homem se omitir, ela não vai ter um senso de autoridade a quem ela vai se basear. Uma coisa é a mãe, mas quando o pai diz, e ela precisa desse senso. Eu vejo muito isso dentro da minha casa. Às vezes a Adriana fala uma coisa com a Rebeca, e eu olho para ela e digo assim: tu não ouviu tua mãe? E ela se levanta e vai. Não que a mãe ela não tenha que ter, ou ela não tenha autoridade, ela tem que ter, mas o perfil de autoridade, a visão que a criança tem de autoridade do pai é diferente. E nós pais não podemos nos omitir na educação dos nossos filhos, porque caso contrário nós vamos estar criando, me perdoe a palavra, mas delinquentes. E
nós não podemos deixar isso acontecer com os nossos filhos. Eles precisam de limites. Eles precisam ser tratados como pessoas que vão ser cidadãos no futuro. Nós criamos os nossos filhos para viver na sociedade. Não podemos nos omitir na criação dos nossos filhos. Mas aí você me pergunta, mas Paulo não está falando disso. Ele diz, não irriteis vossos filhos. Paulo está falando de tratamento. Como nós tratamos os nossos filhos? E aí, o que Paulo está querendo falar aqui é uma coisa mais ou menos assim. Eu acredito que você já deve ter ouvido muito isso. Peste, o que é que tu está fazendo aí, Peste? Isso é o Satanás. Notem que tem um contexto. Paulo está dizendo assim, olha, não irriteis vossos filhos, e ele está falando de tratamento. Para quê? Para que ele não desanime. É comum a gente ver pais tratando os filhos assim, e pior, tu não vai conseguir fazer isso não. Tu é muito burro. Você não vai conseguir. Não adianta nem tu tentar, porque tu é burro demais. Sai daí, sai. É disso que Paulo está falando. Para que não desanimeis vossos filhos. Às vezes o cara é criado com tanta coisa desse tipo que ele fica com a autoestima lá embaixo, ele não consegue fazer absolutamente nada, ele não consegue ser um bom profissional, ele não consegue ser um bom marido e não consegue ser um bom pai. Tudo porque ele foi desanimado na sua infância, porque os pais o trataram assim. Mas nós somos cristãos, irmãos. E os nossos filhos não podem ser tratados assim. Nós precisamos criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós podemos dar aos nossos filhos de mais precioso não é roupa, não é celular de última geração, não é dinheiro, não é nem mesmo uma educação. O que nós podemos dar de mais precioso para os nossos filhos é o conhecimento sobre Deus. Isso é o que nós podemos dar de mais precioso. Eu ouvi uma vez o Cláudio Duarte dizer uma coisa sobre Abraão e Ismael, que isso nunca saiu da minha mente. Quando Abraão era riquíssimo. E quando Sara chega para Abraão e diz assim, olha, dispensa essa mulher e o filho dela, manda eles embora. Lembra dessa história? E o interessante é que a ideia de Abraão ter um filho com Agar foi da própria Sara. E agora ela está mandando Abraão dispensar ela. E aí, Abraão, que era riquíssimo, o que ele dá para o filho dele? Um pouquinho de água e um pedaço de pão. Riquíssimo, é só o que ele dá. E o menino vai embora com a mãe. Quando a água se acaba, e detalhe, eles estão aonde? No deserto. Quando a água se acaba e o pão vai embora, o que a mulher faz? Deixa o menino assim, numa distância, bem longe, debaixo de uma árvore, e vai chorar bem longe, e começa a dizer assim, eu vou deixar ele lá, porque eu não quero nem ver quando ele morrer. E aí Deus fala com Agar. E o que é que Deus fala com Agar? Vocês já pararam para pensar? Ele diz assim, olha, não temos. Porque Deus ouviu a oração de quem? Do menino. De tudo que Abraão poderia dar de mais precioso para Ismael, ele deu o conhecimento sobre um Deus que é todo poderoso e soberano. Então, quando as coisas mais ficaram feias para Ismael, ele que sabia que existia um Deus, ele clamou a esse Deus.
Não foi a oração de Agar que Deus ouviu, foi a oração de Ismael. Se você realmente quer criar um filho, para que ele seja uma pessoa de bem, crie ele com conhecimento desse Deus que é todo-poderoso. Crie ele para ser, em primeiro lugar, um cristão. Alguém que vai ter todo o conhecimento sobre Deus. Crie ele assim, como Paulo fala aos Efésios, na disciplina, na admoestação e no conhecimento desse Deus. Amém? Então, meus amados, como eu disse, não ia dar tempo de falar dos servos, eu vou falar na semana que vem, mas deixa eu falar uma coisa aqui, para finalizar. Paulo está lutando contra as heresias. Então, se essas heresias prometiam uma espiritualidade elevada, Paulo está dizendo o seguinte: então quer dizer que você é uma irmã de oração? Sou. Mas como é que você anda tratando seu marido? Quer dizer que você é um homem de Deus? Não, sou sim. Você tem amado sua esposa? E você, filho? Você é jovem? Quer ser um missionário, um pregador da palavra? Quero. Como é que você trata os seus pais? E você, pai? Que tem tanta autoridade no meio da igreja, como é que você tem tratado os seus filhos? Como é que você tem criado os seus filhos? Se nós queremos ser espirituais, irmãos, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos nos nossos relacionamentos. O que vai mostrar se verdadeiramente somos espirituais ou não é a quantidade de tempo que nós oramos. Orar é importante, não pense que eu estou falando o contrário. Mas não é a quantidade de tempo que eu gasto orando que vai mostrar se eu sou espiritual. Não é a quantidade de vezes que eu leio a Bíblia por dia que vai me tornar espiritual. Não é a quantidade de vezes que eu venho para o culto que vai demonstrar ou vai medir a minha espiritualidade. O que mede a minha espiritualidade é como eu me relaciono com as pessoas que estão próximas a mim. Isso é o que mede a nossa espiritualidade. Por isso, para finalizar, irmãs, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Filhos, obedecei vossos pais. E nós, pais, homens, tratai os vossos filhos com sabedoria. Não os aborreçam, para que eles não desanimem. Amém? Que Deus nos abençoe.